Hoje, a palavra que o Senhor colocou em meu coração está em Salmo 42 e 43. E o tema dessa mensagem, o nosso título, fala sobre esperando no Senhor em meio à provação, em meio às aflições, em meio às dificuldades. Esse mês, ele está bastante desafiador, né? Eu acho que, pelo menos, as notícias que têm chegado a mim, né, a minha família, têm sido um pouco difíceis, né? Não que tenha acontecido coisas ruins na minha casa, né, com os meus, mas com amigos próximos, a gente tem ouvido algumas coisas que têm nos deixado um pouco triste, né? E o Senhor falou ao meu coração através desse salmo, Salmo 42, 43. Mas, como de costume, né, e eu gosto sempre de trazer algumas curiosidades, né? E esse salmo, ele diz assim, logo em cima, no título dele, fala, a alma anela por Deus, né? Ao mestre de canto, né? Salmo didático dos filhos de Corá. Então, quem foi Corá? Na verdade, quem são os filhos de Corá, né? Os filhos de Corá, eles eram levitas que serviam como auxiliares dos sacerdotes, né? Estavam envolvidos em várias coisas no templo. E olha, fica uma curiosidade. Tem gente que pensa que levita, né, é apenas os músicos. E levita não é apenas os músicos, né? Na verdade, faz parte é uma das funções de um levita é ser músico. Eles cantavam, tocavam, mas eles também limpavam, eles eram porteiros, né? Eles serviam de várias formas na igreja, no templo, né? Naquele contexto. Então, tem muita gente que fala, eu sou levita, né? Você já lavou o chão da igreja para você ser levita, né? Tem gente que só gosta de ser levita na parte de cantar e tocar, né? Mas outras coisas não. Mas ser levita também é isso, né? Alguns coraitas também eram guerreiros, alguns desses homens aqui, dessas pessoas, na verdade, de modo geral, também eram guerreiros. E eles lutaram ao lado de Davi em Ziclag, né? E quando ele foi perseguido também por Saul, esses guerreiros também estavam ali junto com Davi. E olha, um coraíta famoso, quem era, né? Samuel era coraíta. E já entrando aqui para o Salmo 42, no Salmo 42, 43, ele é duas partes de um mesmo poema. Então ele tem uma ideia, né, que vai completa do 42 ao 43. De acordo com o comentarista Kinder, o autor desse salmo, do Salmo 42 e 43, que a gente já viu que é um poema só, né, ele provavelmente era um cantor do templo, exilado, né, e nesse momento a alma dele está ansiando, né? Ele está sentindo desejo de voltar à casa de Deus. Lembra, esse homem era um levita, né? Ele servia no templo e provavelmente tocava, cantava, limpava, ele servia, ele estava ali, né? E o que acontece? Quando a gente lê o versículo primeiro aqui, do Salmo 42, ele diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então veja só, por que ele fala da corça? A corça, ela era um animal que ela demonstra muito a sua angústia e o seu cansaço quando ela está sendo caçada. Então ela demonstra, por causa de sua fragilidade, esse cansaço, essa necessidade de beber água, né?
E é isso que quando o autor está falando, a minha alma suspira como a corça, é isso que ele está querendo dizer. Eu estou tão abatido que eu estou cansado, assim como uma corça que anseia pelos rios de águas fluentes para matar sua sede, para descansar, assim está a minha alma, sedenta, cansada, esperando o Senhor. E, olha, pense nessa coisa de seca, né? Traga à mente agora, porque também ele fala disso, né? A seca. Aqui em Curitiba, estamos sofrendo um pouquinho com essa seca. Os bairros estão tendo que revezar, que fazer um rodízio de abastecimento de águas, né? Mas ainda não está tão difícil. Ainda a gente consegue ter o abastecimento de água. Não falta água, não falta o suprimento, né? Mas, por exemplo, a minha família, meu pai, para quem não sabe, é pernambucano, né? Nordestino. E lá no sertão, ali falta água. Esses tempos nem tanto, não tem faltado tanto. Mas eu lembro de vezes quando a gente viajou e a gente ia visitar parentes, amigos ali da família, amigos do meu pai, né? E quando a gente entrava no terreno, você via aquela terra rachada, de tão seca que ela estava, né? Os açudes secos. Então, às vezes tem uma imagem que não sai da minha memória, toda vez quando a gente fala de seca, fala de uma situação dessa, vem essa imagem. Nós fomos visitar umas pessoas, eu era bem criança, bem pequeno, e quando a gente entrou naquela casa, tinha um filtro, aqueles filtros antigos de barro, né? Só que uma água escura, toda barrenta, suja, e aquela família bebia aquela água, né? O gado magro. Então você imagina esse estado de seca. O autor também está querendo trazer isso. A necessidade da água, a importância da água. Mas essa água que ele fala, fazendo a comparação das águas correntes, que a corça anseia, é Deus, é o Espírito Santo do Senhor. Ele anseia a presença do Senhor, ele anseia ali, ele está num estado de seca porque ele não tem o relacionamento com Deus. Ele não pode louvar o Senhor e engrandecer e servir no templo. Ele está exilado, ele está longe de casa. E diante disso, o que acontece? Ele entra em um estado depressivo. A depressão toma conta de seu coração. Aí você talvez pergunte, mas como é que você sabe que o cara está com depressão? É simples. Veja o que está falando aqui, os versículos seguintes. O 3 fala o seguinte: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Pensa só. Alguém que diz que tem se alimentado das próprias lágrimas, não é alguém que está feliz. Ele está triste. Ele está em um estado de profunda tristeza, angústia. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Então, ele fica ali pensando, refletindo, remoendo, onde está o meu Deus? E aí ele começa a lembrar de algumas coisas que aconteceram no passado. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então veja só, nesse momento ele começa a relembrar das coisas que ele viveu, que ele passou, dos momentos de alegria que ele conduzia o povo a louvar, a engrandecer o Senhor. Né? E aquele espírito é uma mistura, aquela sensação ali nostálgica de relembrar todas essas coisas. E aí no versículo 5, ele faz uma autocensura. Veja só o que está escrito lá. Por que está abatida a minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nessa hora, quando ele começa a lembrar das coisas que ele viveu com Deus, dos momentos de alegria, ele fala assim: por que que a minha alma está tão angustiada? Por que que eu estou tão triste? Eu preciso esperar em Deus. Por que que a minha alma está tão perturbada dentro de mim? Eu ainda louvarei esse Deus. Então ele passa para um outro estado. Veja bem, o que vai acontecendo nesse texto? Ele tem ensinamentos valiosos para nós. Olha só. O salmista reconhece de que tudo provém da permissão de Deus. Vamos ler o versículo 7, ver o que está dizendo? Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Esse versículo ele tem umas palavras assim um pouco difíceis, né? Eu demorei um pouquinho para entender isso aqui. Mas veja só, pense junto comigo. O que é um fragor? O fragor é a força, é violência, né? É uma força violenta. E catadupas são cachoeiras. Então o que ele está dizendo? Um abismo chamou outro, ao fragor das tuas catadupas, a força das águas, todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Ele está dizendo assim: Senhor, a tua vontade permissiva, né, fez com que tudo isso de ruim acontecesse comigo. O Senhor permitiu. E a força dessa tua permissão, desses fatos que estão acontecendo comigo, desse exílio, de tudo isso que eu estou sofrendo, também vem do Senhor, porque o Senhor permitiu. Só que bateu com tanta força, que isso está me levando a um abismo. Eu estou enfraquecido, eu estou triste. E me sinto desamparado. É isso que ele está falando. O verso 8 diz o seguinte: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ah, queridos, nesses momentos de angústia, de profunda tristeza, quando a gente não sabe o que vai acontecer, aí a gente clama ao Senhor, a gente expressa o nosso sentimento de angústia ao Senhor. Aí olha o que ele faz, ele nos regenera, ele passa a nos regenerar, ele passa a nos alegrar, ele nos concede a sua misericórdia. E à noite, como ele diz aqui, em um determinado período do dia, o coração daquele que estava aflito, triste, abatido, depressivo, se enche de cânticos e orações ao Senhor. Isso é a restauração de Deus chegando na vida daquele que se humilha diante dele, daquele que clama ao Senhor. O Senhor concede misericórdia e consola os seus filhos. Então, veja, hoje é tempo de clamar. Clame ao Senhor. Se prostre diante do Deus Todo-Poderoso. E olha, esse texto vai progredindo, ele continua desenvolvendo. E no verso 9, a gente vê um conflito do salmista. Vamos ler o que está escrito no verso 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. E aqui ele traz mais uma palavrinha, né, um pouquinho estranha. Olvidar-te. O que é olvidar? Olvidar é se esquecer, é abandonar. Então ele diz: Senhor, meu Deus, por que tu me abandonou? Por que eu hei de andar sendo humilhado pelos meus inimigos? Por essas situações que estão me abatendo,
Por que eu tenho que viver assim? Então ele entra em conflito. Uma hora ele diz, o Senhor me conforta, e outra hora ele diz, o Senhor me abandonou. Por que o Senhor se esqueceu? Nos tempos que estamos vivendo, será que você e eu já ouvi, né? Na verdade a pergunta é para você. Você já ouviu alguém perguntando algo parecido com isso? Onde está o teu Deus que permitiu tudo isso? Será que esse Deus é mau? Ou talvez você mesmo esteja se perguntando isso. Onde está o meu Deus? Será que Ele realmente existe? Se Ele existe, será que Ele não se importa? Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo, e Deus onde está? Querido, eu já ouvi isso, e eu já me perguntei isso. Onde está o meu Deus? Por que eu estou aqui prostrado, sofrendo? Se eu tenho um Deus todo-poderoso, que zela por mim, que diz que me ama, que me guarda, que enviou o próprio Filho para morrer no meu lugar. Queridos, essa é uma pergunta que nós fazemos até hoje. Mas saiba de uma coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Permaneça firme. Deus é o ser mais poderoso de todo esse universo. Ele criou tudo o que há. Todas as coisas estão no domínio, no poder e na palma da mão de Deus. A gente precisa entender que tem coisas que acontecem de ruim na nossa vida, na nossa sociedade, no mundo, que é culpa nossa, do ser humano. Por causa do nosso pecado, as coisas ruins acontecem. Mas existem situações que Deus permite que nós passamos. E Ele permite que a gente passe por essas coisas para que a gente seja fortalecido e veja o poder, a grandiosidade desse Deus, o milagre desse Deus operando nas nossas vidas. Então permaneça firme, confie no Senhor, Ele sabe o que Ele está fazendo. A gente não sabe o que Ele está fazendo, mas Ele sabe. Então confie no Senhor. Agora, esse texto, esse salmo ainda traz mais uma lição fantástica. Querido, deposite a sua esperança em Deus. O salmista, no verso 11, na verdade no 10 aqui, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, nesse tempo, nesse momento, o salmista abre o coração para Deus. Ele chora angustiado, ele desabafa, ele fala ao Senhor, Pai, eu estou angustiado. Pai, eu estou triste, a minha alma está abatida. Venha ao meu socorro, eu preciso do Senhor. Já chega, eu não quero mais ouvir os meus inimigos falando mal, inclusive do Senhor. E ele se coloca diante de Deus, desabafa, coloca todo aquele sentimento de angústia, de sofrimento, de dor. E quando ele abre o coração, é bom às vezes a gente falar, desabafar. Parece que a gente tira um peso das costas. E quando ele faz isso, ele retoma a consciência e reconhece o poderoso Deus que o sustenta. E ele faz um voto para afirmar a sua fé e gratidão ao Senhor, confiando na intervenção de Deus que o levará a adorar no templo novamente. Quando a gente lê o 43 agora, 3 e 5, olha só o que vai acontecer.
ele fala: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Querido, depois de toda essa angústia, depois de colocar para fora tudo aquilo ali que estava o matando, ele relembra e ele entende: eu confio no meu Deus. E ele pede: Senhor, me dá a tua luz, mostra o caminho que eu tenho que seguir para eu retornar à tua casa. E ele diz assim: quando isso acontecer, eu vou te louvar, eu vou lá te glorificar, te exaltar, e a minha esperança está em ti. Ó minha alma, porque estás abatida? Eu ainda louvarei ao Senhor. O salmista, nesse momento, deposita toda a sua esperança em Deus. Apesar de sua aflição, apesar de sua angústia, apesar das circunstâncias, apesar da dor, apesar da depressão, apesar da profunda tristeza, ele deposita a sua força, a sua esperança no Senhor. Queridos, deposite a sua esperança no Senhor. Embora as ondas bravas te façam vacilar na fé, em tempos de provação e aflição, mesmo que você não consiga compreender a orientação do Senhor, confie nele, deposite a sua esperança em Deus. Ele não falha e ele é fiel. Não é pecado se entristecer, mesmo que profundamente. Somos seres humanos, frágeis, fisicamente e emocionalmente. Se o seu estado de tristeza for tão profundo que resulte em depressão, abre o teu coração para Deus, fale tudo para Ele, desabafe. Não guarde. Desabafa, coloca para fora, entra no teu quarto, te tranca e clama ao Senhor, chora ao Senhor, fala tudo para Ele. Tudo está no controle do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas não apenas as boas, as ruins também fazem parte. As coisas ruins também estão dentro do pacote. Se está difícil prosseguir, clame ao Senhor. Lembre das coisas que Ele já fez na sua vida. Lembre-se de situações do passado que pareciam ser impossíveis. E Deus moveu o milagre. Acredite no Senhor, deposite a sua esperança nele. O seu futuro, Deus já conhece. Apenas confie, Ele é fiel. Querido, nosso Deus, Ele é fiel. Deposite a sua esperança no Senhor. Lembre daqueles momentos impossíveis, daquelas situações que você achou que não tinha mais jeito nenhum. E o Senhor promoveu um milagre. O Senhor abriu uma porta onde não tinha porta, para que você pudesse passar. O Senhor abriu o mar para que você pudesse passar. Lembra desses momentos? Ele é fiel. Esse último mês, tem uma família muito querida que perdeu 3 pessoas. Perdeu um irmão, perdeu um tio, perdeu a mãe e perdeu um padrasto. 3 pessoas em menos de um mês. E uma dessas pessoas era um pastor, o pastor Ofir de Barros. E eu acho interessante quando acontece um falecimento na vida de um cristão, na família de um cristão. Essa família me ensinou muito, eu tenho aprendido muito esses 2 anos que eu estou aqui em Curitiba com essa família.
Mas um dos maiores ensinamentos aconteceu exatamente nesse período, que eles perderam 3 pessoas em um curto prazo, um pouco menos de um mês aí. E cada perda, eles louvavam ao Senhor. Quando a mãezinha se foi, eles louvaram ao Senhor, eles fizeram um culto lindo e maravilhoso para se despedir da mãe. Eles louvaram ao Senhor. E o pastor Ofide Barros, quando ele fala, antes dele entrar na UTI, as últimas palavras dele foi: em todo caso haverá vitória, porque a vontade de Deus será feita. Querido, independente do que esteja acontecendo, você já é vitorioso. Esse homem não saiu da UTI, ele faleceu, mas hoje ele está nos braços do Pai. O apóstolo Paulo já dizia, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque quando eu morrer eu vou estar nos braços do Pai. Então, não deixe a sua alma se abater. Olha o grande ensinamento que este homem de Deus deixou. A sua última frase, antes de partir para a glória, foi essa: em todo caso, haverá vitória, porque a vontade de Deus será feita. Então, eu não sei como você está nesse momento, eu não sei como essa mensagem chegou no teu coração, como isso te impactou, mas eu queria orar por você. Eu não estou te vendo, mas você está me vendo, e eu tenho certeza que o poder do Santo Espírito e a presença desse Espírito de Deus está aí com você. Estenda sua mão. Se a tua alma está abatida, angustiada, entristecida, se você não vê por onde sair, você não vê saída, estenda a tua mão e ore junto comigo. Deus, meu Pai amado, obrigado, Senhor, porque Tu és misericordioso. Obrigado, Pai, porque o Senhor provê sustentação. Obrigado, Pai, porque mesmo em momentos de angústia, o Senhor sustenta e guarda os Teus filhos. Obrigado, porque nós podemos depositar a esperança em um Deus vivo, que cuida, que nos guarda, que nos abençoa, que nos livra do mal. E nos momentos de angústia, o Senhor nos protege. O Senhor nos dá sustentação. Pai, chega agora com os teus filhos que estão clamando ao Senhor agora, que estão abrindo o coração diante do Senhor. Algumas pessoas talvez estejam se entregando a Ti agora nesse momento, Te recebendo como Senhor e Salvador, porque querem sentir esse afago, esse cuidado, esse carinho, esse abraço do Teu Santo Espírito. Pai, que elas possam Te sentir agora. Se estiverem sozinhos ou acompanhados, que a presença do Teu Santo Espírito se faça ali, Pai, nessa casa, nesse quarto, nesse carro, onde essas pessoas estiverem. Pai, faça eles Te sentirem, para eles compreenderem o poder do Deus que eles servem. Ah, Senhor, opera com os Teus milagres e conforta os Teus filhos. É o que eu Te peço, Senhor amado. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai. Amém.